Nepotismo. Esse é um assunto que vem ganhando muita relevância nas últimas provas do CESP. Eu acredito que o CESP meio que colocou uma lupa sobre esse assunto e vem explorando cada vez mais nas provas de concurso. E eu acredito que você não pode deixar de dominar esse assunto. E hoje eu vim aqui trazer as informações que você precisa saber para acertar questões do CESP sobre esse assunto. Meu nome é Eliesley Silva, eu sou professor de Direito Administrativo e alguém comprometido com o seu sucesso na caminhada rumo à aprovação. Então nós vamos falar sobre nepotismo e não sai daí porque ao final eu tenho um convite especial para te fazer. O nepotismo é a prática de nomear cônjuge, companheiro ou parente em até terceiro grau, seja consanguíneo ou por afinidade, sogra, sogro, cunhado, cunhado, genro, essas coisas que você gosta e ama, para cargo em comissão e função de confiança. Essa é a prática do nepotismo. A prática do nepotismo a um só tempo viola o princípio da impessoalidade, o princípio da moralidade e o princípio da eficiência. Impessoalidade porque eu acabo elegendo ou escolhendo uma pessoa para ocupar um cargo público com base num critério estritamente pessoal e familiar. Moralidade porque ao lidar com a coisa pública como se fosse coisa privada, eu não estou sendo honesto, eu não estou sendo ético, eu não estou sendo moral. E princípio de eficiência, porque ao escolher com esse critério de proximidade, de consanguinidade, de afinidade, nem sempre eu vou dar atenção ao critério técnico e posso acabar nomeando uma pessoa que não tem a mínima aptidão para exercer as atribuições do cargo. Por isso é que o nepotismo é uma prática ilícita. E o que nós precisamos saber sobre o nepotismo? Primeiro é que até o ano de 2007, não havia nenhuma lei no Brasil, nenhuma norma que proibisse efetivamente o nepotismo. O máximo que nós tínhamos era uma disposição, lá no artigo 117 da Lei 8.112, que proibia que o servidor público mantivesse sob sua chefia imediata cônjuge, companheiro ou parente até segundo grau em cargo, comissão ou função de confiança. Veja, a questão não era nomeação de um parente, era manter um parente sob chefia imediata. Era só isso que a Lei 812 previa e proibia, né? Aí em 2007 veio o Conselho Nacional de Justiça, elaborou a resolução número 1 de 2007 e nessa resolução o CNJ proibiu o nepotismo no âmbito do judiciário para cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau. Na época, o Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP, também trouxe a mesma disposição e então os dois conselhos uniformizaram essa regra, cada um com suas próprias resoluções. Óbvio que isso incomodou o interesse de muita gente no judiciário que tinha parente nomeado e então surgiram uma série de discussões jurídicas sobre a validade dessas resoluções. Até em que chegou-se ao ponto de ser impetrada, intentada no Supremo Tribunal Federal a ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade número 12, que foi designada como relatoria do ministro Aires Brito, com a seguinte ideia: é constitucional essa resolução? E os que entendiam que a resolução não era constitucional tinham o seguinte entendimento: pelo fato de não haver nenhuma lei proibindo a prática do nepotismo, as resoluções do CNJ e do CNMP não seriam constitucionais, elas não poderiam, em caráter de inovação, proibir a prática do nepotismo. Qual foi a decisão do Supremo, então, nessa altura dos acontecimentos? O Supremo entendeu que o princípio da moralidade tem força normativa suficiente para impedir qualquer conduta que lhe seja contrária. Portanto, como o nepotismo viola o princípio da moralidade, então ele é proibido e não há necessidade de uma lei específica dispor sobre essa proibição. Vocês entenderam a ideia? Ora, eu já tenho ali um princípio da moralidade. O nepotismo eu sei que é contrário ao princípio da moralidade. Portanto, o nepotismo será proibido. Aí alguém diz, mas não tem nenhuma lei específica proibindo. E não precisa ter. O princípio tem força normativa. Portanto, ele vai fazer com que qualquer conduta que o contrarie seja uma conduta nula, que tenha de ser anulada. Portanto, o princípio da moralidade é suficiente. Guarde, então, essa primeira informação na sua memória. A proibição do nepotismo não depende de lei formal, edição de uma lei especificamente para proibi-la.
o próprio princípio da moralidade tem força normativa suficiente para gerar essa proibição, ok? Muito bom. Então, a partir daquele momento, com a ação declaratória de constitucionalidade número 12, as resoluções do CNJ se mantiveram. Algum tempo depois, o Supremo Tribunal Federal, para estender essa proibição quanto ao nepotismo, editou a súmula vinculante número 13. E então, a partir daquele momento, o nepotismo ficou proibido em todo o judiciário, como já era mesmo pela resolução do CNJ, mas também em toda a administração pública, ou seja, o entendimento se tornou alastrado e vinculante para toda a administração pública da União, estados, DF e municípios. Então, atualmente, o nepotismo fica proibido em todas as esferas de governo, em quaisquer dos poderes do Estado, executivo, legislativo e judiciário. E essa proibição alcança também as chamadas designações recíprocas, que também alguns chamam de nepotismo cruzado. Como eu não posso nomear meus parentes, o que eu faço? Eu pego um colega que também é autoridade e digo assim, vamos fazer um acordo? Você nomeia meus parentes e eu nomeio os seus parentes. Essa prática também está prevista pela súmula vinculante como prática de nepotismo e, portanto, ela é ilícita. Um ponto muito importante que você não pode deixar de levar para a sua prova é que o nepotismo não alcança os cargos de natureza política. Os cargos de natureza política não são alcançados pelo nepotismo. Então, concordando ou não, você tem que levar o seguinte para a prova. Eu posso nomear o meu irmão, que é parente em segundo grau, para ser chefe de gabinete, meu chefe de gabinete, eu como ministro de Estado? Não, eu não posso, porque é cargo em comissão. Agora, se eu, governador, tiver um irmão e quiser nomeá-lo secretário de Justiça, eu posso? Posso, porque o cargo de secretário de Justiça é um cargo de natureza política e, portanto, não é alcançado pela ideia do nepotismo, tá bom? Então o nepotismo não chega ao ponto de alcançar os cargos políticos, só alcança cargos em comissão e funções de confiança. Por fim, é só importante não deixar passar em branco que o alcance da súmula vinculante número 13 é para parentes de até terceiro grau, portanto entram irmãos, pais, avós, filhos, netos, tios, sobrinhos. E aí você pensa, peraí, mas tem um grande parentesco, um parentesco muito importante que não está envolvido aí. Quem? Primos, né? É verdade, primos é parente em quarto grau. Portanto, se eu como autoridade nomeante puser o meu primo num cargo em comissão, eu não estou incorrendo em nepotismo. Eu posso até ter alguma, digamos assim, algum tipo de discussão se isso também não seria imoral ou coisa do gênero. Você pode discutir. Mas como a gente está num contexto mais objetivo, mais delimitado, que é você acertar suas provas de concurso público, então guarde na memória apenas isso, que o nepotismo não alcança parentes em quarto grau e, portanto, eu posso nomear primos para cargo em comissão ou função de confiança, ok? Então, era isso que nós tínhamos para falar sobre o nepotismo. Muito bem, e aí, você gostou das minhas dicas sobre nepotismo? Então o convite que eu tenho para te fazer é o seguinte, tem muito mais dicas como essas disponíveis no meu site. Você pode acessar agora o meu site eliesleysilva.com.br. Aqui na parte de baixo da tela eu vou colocar o endereço do site para que você possa acessar e ter muito mais dicas grátis de direito administrativo. Lá você vai encontrar outros vídeos meus. Se você preferir, você pode ir direto no YouTube e colocar prof. Eliesley Silva. Você pode curtir o meu canal no YouTube e então passar a receber em primeira mão, antes de todo mundo, os meus vídeos. Toda quarta-feira eu publico vídeos novos no meu canal e, além disso, você tem, voltando para o meu site, o projeto Áudio Aulas, em que eu também dou dicas de direito administrativo, pílulas de inspiração para você se tornar realmente ter uma caminhada altamente bem-sucedida rumo à aprovação. São arquivos em áudio, podcasts que você pode ouvir
quando estiver no trânsito, quando estiver fazendo sua caminhada, nos afazeres domésticos, enfim. Naquele momento que você não puder propriamente abrir um livro e estudar, você tem as audioaulas que vão poder te ajudar e muito. A ideia das audioaulas é que você estude nas horas vagas. Naqueles momentos que você não conseguiria estudar, agora você vai poder estudar. Você vai melhorar a sua performance como estudante e vai ser aprovado, vai ser aprovada mais rápido em concurso público. Então fica aí a minha dica para você. Projeto Vídeos, canal do YouTube toda terça-feira, projeto Audioaulas, podcasts que eu posto todas as terças e quintas-feiras. Então, esses são os conteúdos que eu tenho para você, além de muito material para download e além de muitos artigos que vão te ajudar e te colocar mais próximo de alguém que vai gabaritar as suas questões de direito administrativo. Não deixe de aproveitar, porque esse material está lá, eu não sei por quanto tempo eu vou manter, enfim, tudo isso que eu faço é muito voluntário, tem sido muito bom, e à medida que as pessoas vão se envolvendo, vão curtindo, vão compartilhando, vão comentando, vão criando um certo burburinho em torno desses conteúdos, eu publico, eu fico motivado, eu faço mais vídeos e eu então te forneço mais informação e conteúdo de extremo valor para fazer com que você tenha desempenho excepcional na sua carreira como estudante. Então, meu recado fica dado, eu te encontro no nosso próximo vídeo. Abraços efusivos do seu professor Eliesley Silva.